você que acompanha mais um episódio do Você Pode Mais, muito obrigado por sua audiência. Desde já quero convidá-los para assistir este episódio tão importante para a sua vida. Acredite nisso, viu? Temos uma temática importantíssima. Portanto, é necessário que você compartilhe com mais pessoas, né? Se é importante, é claro, necessário que você possa compartilhar para seus amigos, para seus familiares, para seus vizinhos, para os grupos que você participa, para chamar todo mundo para debater, conversar através da barra de comentários. Você pode sugerir novos convidados também, pode opinar sobre um determinado assunto que vamos abordar aqui, pode enviar para todo mundo, tá? Só não esqueça, claro, de deixar seu like, se inscrever e, claro, interagir também através do assunto do Você Pode Mais neste episódio. Você sabe muito bem que o propósito desse projeto é trazer aqui histórias e ensinamentos capazes de transformar outras histórias. Desde já agradeço muito a sua audiência, o seu carinho. Agradeço também aos nossos parceiros comerciais, Óticas Marília. Muito obrigado por essa parceria. Consulta de vista toda quinta-feira na Ótica Marília. Play Fotos e Dama Eletron. Sensacional. Muito obrigado por apoiar esse projeto. LL Studio, espaço que aqui estamos. Obrigado. Real Empréstimos Consignados. TV Cidade Zedoca também. Você assiste o episódio aqui no YouTube. Você pode assistir também aos sábados, a partir das 10 horas, na TV Cidade Zedoca. Tá? Para você que é aqui do nosso município de Zedoca, pode assistir a gente também pela TV. Loja Homem, um abraço a todos da Loja Homem, obrigado pela parceria. Oftalmed e Ótica Veja. Ótica Veja tem consulta de vista na segunda e na terça-feira. A todos vocês, muito obrigado por esta parceria, por apoiar um projeto que tem esta importante missão. Você é parceiro de algo muito, mas muito necessário, de ideias que merecem ser discutidas a todo momento. Por falar em ideias, por falar em debate de assuntos atuais, eu quero anunciar hoje a nossa convidada, Raelma Migotti. Seja bem-vindo a Você Pode Mais. Muito obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estão aqui, a audiência de vocês. Eu espero contribuir bastante hoje aqui com o autoconhecimento, ativação e muitas coisas aí que a gente vai falar hoje. Eu vi que as suas referências aqui, né, o seu currículo tá bem recheado. Me permita, por favor, ver aqui as minhas anotações. Você é coaching, analista comportamental, tem pós em neurociência e é graduando em psicologia. Isso. Portanto, você estuda bastante a nossa mente aqui, né? Um pouquinho. É verdade que tudo começa aqui, na mente? Sim. E aí, quando começa na mente, ela externa no físico, né? E aí entra também a questão do que se fala tanto da crença, né? Que é tudo aquilo que de tanto ouvir, eu começo a pensar, esse pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação. Então, tudo realmente começa aqui. Tanto daquilo que você imaginar que não pode, realmente você não vai realizar. Como também aquilo que você fala, eu posso, eu me sinto desafiado, desafiada. E aí, então, você começa a fazer, e a cada dia que eu falo que é o ciclo da perícia, né? Você começa a se especializar e até com os erros você entende que é uma chance de aprendizado. E isso não te para, isso te ativa a ir além. Então, tudo começa na mente. Então, faz sentido aquela frase, cortar o mal pela raiz? Faz sentido. Mas o que é interessante, Fernando, é você saber conviver com esse mal. Ah, sim. Porque, na verdade, todos nós temos uma história, e a nossa história, até como a gente falou logo quando eu cheguei, não é recheada só de alegrias, né? Tanto é que nas nossas emoções, né, nas bases das nossas emoções, tem o medo, tem a raiva, tem o nojo, tem a alegria. Então, assim, essas coisas também que a gente passa, que são desafiadoras, vamos colocar aqui como mal, coisas do nosso passado, vamos pegar de aprendizado e seguir em frente, né? Agora, tem pessoas que ficam presas. E aí, novamente, vem para a mente. Se você ficar presa ao passado, a mente ela não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Mas aquilo que você entrega para ela é o que ela acredita e que começa a se externar na sua vida. Só que eu falo uma coisa, é uma frase minha. Se você não usar a sua mente, ela usará você. Porque se você não entrega para ela algo, ela vai entregar para você. E ao invés de você entregar uma informação para que o seu cérebro trabalhe a favor disso, se você não faz isso, vamos colocar aqui a lei do desuso, ele vai te entregar. E aí é você que vai comprar essa ideia. É o que eu digo o seguinte, todos nós temos crenças, nós acreditamos em algo.
E existem aquelas pessoas que buscam transferir a sua crença para o outro. E eu falo assim, você já tem as suas, Fernanda, eu já tenho as minhas. Então, se você quiser me transferir uma crença fortalecedora de ressignificação, ok. Mas se é uma crença limitante, eu não acolho. Mas, infelizmente, se não tem esse entendimento, que é o quê? Alguém vem e faz uma crítica. Mas o que é interessante? Todo aquele que critica alguém, naquela crítica é um pouco dele. Então, é uma maneira de eu punir alguém para que eu me sinta livre. Como também quando eu olho alguém, algo positivo, e eu elogio essa pessoa, é porque também aquela virtude está em mim. Então, eu tenho que começar a me policiar no que eu critico, o quanto que aquilo faz parte da minha vida, e aquilo que eu elogio em você, o quanto que aquilo faz parte de mim também. Muito bem, então é importante distribuir sempre elogios, mensagens positivas, né? Palavras de afirmações, coisas boas. E antes de lançar uma crítica, observar primeiro a si mesmo. Tira primeiro o olho da tua... a pedra do teu olho, alguma coisa assim nesse sentido. Tira primeiro a trava do teu olho. Sim, Pronto, exatamente. resgatei aqui. Isso. Tira a primeira trava do teu olho para que você possa analisar outras vidas, outras histórias, né? Primeiro Exatamente. fazer autoavaliação, que a gente pode conversar sobre isso depois. Você falou sobre histórias, iniciamos aqui falando sobre raízes. Vamos resgatar aqui um pouquinho da sua história. Sim. Você é natural de qual cidade? Eu sou natural de Pindaré. E não é uma novidade que Você Pode Mais. Pois é, pessoal. Minha mãe morando em Santo Inês, minha família, minha mãe decidiu, acho que na época era muito chique, né? Ir para Pindaré, mas ele sempre falava pro pessoal da minha família que era o melhor hospital que tinha na época. Então, eu nasci em Pindaré. Eu lembro aqui de alguns convidados, né? Lembro do Arthur, lembro do cantor, Lucas, né? O cantor que veio aqui também, o Laírton dos teclados. Olha só. Outros nomes que nasceram na cidade de Pindaré e foram para Santo Inês, para a cidade grande, Olha, vivenciar que os seus primeiros momentos, esse primeiro contato. Isso também aconteceu com você. Sim. Essa experiência na infância, que foi que mudou a sua vida, né? Essa dinâmica e essa mudança. Olha só, algo assim que eu sou muito grata à minha família, tem uma coisa assim que pode parecer muito simples, mas para mim hoje em dia e faz total sentido e base também na criação da minha filha, né? É a questão sempre que os meus pais, dentro daquilo que eles entendiam, eu lembro que tinha o domingo, e o domingo era o dia de ganhar chocolate. Era o dia do meu pai chegar em casa e dar chocolate para mim e para minha irmã. E uma coisa assim muito gostosa da minha infância que eu lembro, nunca houve xingamentos dentro da minha casa. E isso foi muito bom. E eu até brinco porque agora, depois de adulta, eu comecei a falar a palavra, você me dá licença, tá? Droga. Sim. E aí um dia eu falei isso com a minha filha, ela, mãe, e eu falei, não, filha, não é nada ilícito não, é só que a mamãe ficou chateada com algo. E eu acho isso muito bacana, essa questão do que foi colocado na minha família, esse cuidado, e dos primos brincar junto, e sempre fazer uma festa, e até dividir a cama para poder todo mundo nas férias, estar todo mundo junto. Então, assim, a minha infância ela foi bem gostosa, bem assim, com primos, um ambiente leve, e é hoje também o que é reproduzido na minha casa, né? Então, assim, eu sou muito grata por isso na minha infância aos meus pais. Você teve sempre essa questão do controle emocional, controle da mente, ou você foi adquirindo com o tempo devido a algumas experiências que você vivenciou? Olha só, interessante. Os meus amigos, eles falam assim, que eu já era coach, só não tinha ainda a profissão, né? Tão falada. Assim, eu perdi a minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui calma, mas apesar que todo calmo tem aquele momento que fica nervoso, tá, gente? Não sou perfeita, não, e tô longe disso. E quanto mais a gente reconhece, isso é melhor, porque a gente olha para si com respeito, com acolhimento e com autorresponsabilidade. Então, assim, desde nova, eu sempre fui muito, apesar que eu sou jovem, sempre fui muito madura, né? Eu sempre procurei escutar mais e escutava muito. E aí, o que é que eu aprendi com o autoconhecimento? Que é importante ouvir, mas também é importante falar. Agora, esse falar que tem toda uma diferença, porque não é falar no momento do estresse. Porque no momento do estresse, o que está presente não é razão, é emoção. E aí, uma palavra minha, uma ação minha, é 90% de chance de ter um arrependimento. Porque eu vou falar o que é necessário e principalmente o que é desnecessário. E eu vou ferir alguém. Mas
Quando eu saio desse ambiente, que eu me esquivo dessa situação de estresse que o autoconhecimento trouxe para mim, que hoje em dia eu entendo sobre isso, eu respiro. A técnica de respirar, que é tão maravilhosa, né? E nessa pandemia a gente mais do que agradeceu, né? Poder respirar. No nosso cérebro, ela tem uma função maravilhosa, reconhecida pela neurociência. O que acontece? Quando eu inspiro e expiro, além de fortalecer o meu pulmão, eu estou oxigenando o meu cérebro. E acontece o seguinte, há um aumento na densidade da massa cinzenta do cérebro, onde fica o foco, a produtividade, a resiliência. Então, o que as grandes empresas hoje fazem nas capitais que sabem disso? No momento da reunião, que as coisas ficam mais afloradas, as pessoas ficam mais nervosas, o que eles fazem? Pausa para o café. Mas há uma intenção. Para quê? Para que aquelas pessoas possam sair. E aí, o que acontece? Quando a gente tá nervoso, né, eu falo assim, né, a maioria das pessoas, eu ainda não vi uma pessoa nervosa que não faça isso. Isso funciona em briga de casal? Funciona. É? Funciona. Atenção, entregamos um segredo agora pra você. Funciona, meu marido daqui funciona. Quando ele fala assim, você tá respirando, é que você não quer me responder. Eu digo exatamente. É porque eu não quero te Mas responder. no momento existe essa cobrança. Você não vai falar nada, não vai dizer nada. Gente, fica no caixinha do nada que dá super certo. Porque o que acontece? Quando eu dou esse intervalo, essa respiração, ou ficar calado, eu oxigeno o meu cérebro. Então, o que acontece? Eu vou dar espaço para que a razão gerencie a minha emoção. E eu começo a pensar, mas e se eu falar isso? E se eu fizer assim? Quais serão as consequências? O que eu ganho com isso? Quais serão as minhas perdas? Então, razão começa a gerenciar a emoção quando surgem essas perguntas. Então, a minha fala vai ser mais assertiva. Quando eu respondo com a mesma agressividade, a primeira coisa que eu perco é a razão. Sim. Aí já vamos ficar no mesmo nível, vai virar uma loucura, né? Porque toda ação, ela gera uma reação. E existem as pessoas que são viciadas em brigar. Então, é algo tão inconsciente, eu não sei se você conhece alguém. Se conhece, nem precisa falar o nome. Não vou falar. Mas, né? Mas olha só, existem pessoas, e eu não sei se você que está aqui nos ouvindo pode identificar alguém assim, que sempre está buscando ter um conflito. Sempre está buscando brigar. E aí, depois que acontece toda aquela situação de briga, aí a pessoa se acalma. Porque ela está viciada no cortisol. Quando estamos estressados, né, as nossas glândulas suprarrenais, elas começam a produzir cortisol. O cortisol é importante para a gente se movimentar, para fazer uma atividade física, mas tudo que sai do equilíbrio no nosso corpo começa a fazer mal. Então, tem pessoas que são viciadas no cortisol. Então, depois que alguém foi lá e deu lá o remedinho que foi brigar com ela está satisfeita. Mas ela faz isso de forma inconsciente. Mas quando eu entendo isso através do autoconhecimento, eu decido não dar mais esse remédio. Porque, na verdade, o remédio, além de ser remédio, ele também é veneno, né? Então, quando eu entendo isso, essa pessoa ela vem, ela tenta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, para que eu possa estar ali alimentando o vício dela emocional de brigar. Mas se eu não faço, ela não vai mais tentar comigo. Mas o que é tão desafiador? Primeiro, vamos falar que esta noite, abolir o difícil. Porque quando eu falo difícil, o meu cérebro já entende que vai ter um trabalho danado e o cérebro não gosta de ter trabalho. Quando eu falo desafio, ele se sente convidado a passar por aquele obstáculo. Então, algo hoje em dia que raramente eu falo é desafio, eu falo desafiador. E aí, é muito desafiador quando alguém tem esse vício, que é alguém próximo a você, pode ser no relacionamento de cônjuges, pai, filhos, irmãos, sócios, um líder, um liderado, porque onde tem esse vício, para onde essa pessoa vai, ela vai junto, até que ela encontre o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento também é um processo, porque eu falo assim, nenhuma mudança real ela é radical. Se vive um processo, sem comparações. Existem pessoas que já vêm de um processo de conhecer outros profissionais. E ela já teve ajustes, ela já teve um crescimento. Existem aquelas que vêm como um bebezinho, que ainda não entende nada disso. Então, esse tempo vai ser mais demorado do que aquela que já está no caminho. Então, eu digo assim, é respeitar o processo e entender que vai ter desafios, mas que não é impossível. A partir do momento que eu começo a me controlar, ter autocontrole sobre mim, eu não controlo o outro, mas a partir do momento que eu controlo a mim, eu começo a ter acesso ao outro. Um grande erro, Fernando, que as pessoas fazem. Raelma, o meu marido não muda.
Ele precisa mudar. A minha esposa, o meu filho, o meu sócio. Só que se as pessoas começassem a parar de investir energia no lugar errado, que é tentar mudar o outro, porque eu e você, nós não temos capacidade de mudar ninguém. Porque já é super desafiador mudar a nós mesmos. Mas a partir do momento que eu tomo esse conhecimento, que eu me sinto, que eu falo assim, agora eu sou autorresponsável sobre mim, que eu olho com acolhimento também para aquilo que eu falho, e que eu decido não fazer mais aquilo, há uma transformação no ambiente. A própria psicologia fala sobre isso, da mudança do ambiente. E aí o que acontece? As pessoas que estão nesse ambiente, elas começam a observar que há uma mudança em mim. E isso começa a chamar a atenção delas. Então, é elas que vão ser o termômetro da minha mudança. No primeiro momento, elas vão duvidar. E elas vão achar até assim, esse negócio de autoconhecimento é besteira. E coach, todo mundo é coach. Psicoterapia, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, é coisa de doido. Olha a quantidade de crenças limitantes e pessoas que estão sofrendo porque não buscam a ajuda de um profissional. Então, a partir do momento que eu decido mudar, que eu tomo coragem e eu decido mudar, eu mudo o ambiente. Aí, o que acontece? As pessoas que me observam, elas também vão ter o poder de decisão. Elas vão observar que houve uma mudança em mim. E aí elas que vão tomar a decisão se elas vão querer essa mudança para a vida dela ou não. Mas tudo começa em mim, em você. E a grande maioria das pessoas querem mudar o outro. Quando, na verdade, essa transformação primeiro tem que começar em mim. E aí sim, isso vai externar no ambiente. Para enxergar isso é muito difícil. Você deixar seu ego de lado, sim, não é uma tarefa fácil. É uma luta realmente bem complicada. A gente pode estar abordando isso no decorrer deste episódio. Okay. Como é possível vencer o seu ego? Fique aí que você vai entender logo mais. O nosso projeto aqui tem a temática Você Pode Mais. Como é que nós devemos nos preparar para buscar mais? Conhecimento. Conhecimento é a palavra-frase, aliás, a palavra-chave. Sim. Porque, olha só, o autoconhecimento, o conhecimento, ele faz você olhar para você. E, como você falou, o ego. Nossa, quando a Raelma olhou para ela e viu que ela não era perfeita, eu fiquei muito zangada comigo, porque eu imaginei que eu era uma pessoa muito boa. Boa esposa, boa mãe, boa filha, boa irmã, e aí vai. Quando eu olhei para mim e eu vi que eu tinha pontos maravilhosos, mas também que eu tinha pontos disfuncionais, do qual até hoje eu busco estar desenvolvendo, foi bem desafiador. Na verdade, eu fiquei zangada, depois eu chorei, mas esse é o processo. Porque o ego começa a ser quebrado. E eu começo a reconhecer o que eu preciso mudar. Aí vem novamente a questão da decisão. E se eu tomo esse conhecimento, essa consciência, mas eu não decido mudar, gera frustração. E eu sempre falo, aquilo do qual eu não posso sozinha, eu busco ajuda. Eu já passei por processos de, mesmo sendo coach, já tive outros coaches me atendendo. Hoje, fazendo o 3º período de psicologia, já estou olhando para me passar também por uma psicoterapia. Quando fui fazer PNL, também teve pessoas que me atenderam na PNL. Porque, além de... Sabe o que eu acho interessante? Você aqui na minha frente como um ser. E eu me colocar aqui também como um ser. E eu suspender a minha crença. E eu estar aberta a te ouvir, sem julgamento. E o que eu falo também do autoconhecimento é que você entende que não é em todos os lugares e com todas as pessoas que você vai falar sobre você. Porque nem todos estão preparados, nem todos têm uma escuta assertiva e nem uma fala assertiva. Então, na verdade, eu olho hoje em dia e falo assim, nossa, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa buscar o autoconhecimento, porque isso transforma relacionamentos. E esses relacionamentos não é somente o de estar na sua casa, mas é onde você está inserido que tem pessoas. É na sua comunidade, é onde você trabalha, é com o seu time, é numa liderança, sendo liderado, é em todo lugar que tem gente. E lidar com gente é algo desafiador. Mas o autoconhecimento me proporciona a ser resiliente,
a ter compaixão e a decidir não ter problema com ninguém. Tem pessoas que não gostam da Raelma e tá tudo bem. E eu decido não ter problema com ninguém. Se alguém estiver comigo, bem, essa pessoa precisa se resolver. Mas eu decido não ter problema com ninguém. Digo algo tão interessante, o Instagram. Se eu ver algo seu, que é algo que toca em mim, mesmo que eu saiba, Fernando, que você não curte as minhas coisas, mas eu vou curtir as suas, porque é algo verdadeiro. Mas existem pessoas que não curtem aquilo que o outro colocou. Eu não quero dar audiência. Mas, Raelma, tem pessoas chatas. A Bíblia diz suportai uns aos outros. Suportar? Tem pessoas chatas. Tem. Como é que você lida com essas pessoas? Olha só, quando você fala chato, eu já vou aqui entender que é um ambiente tóxico, né? Tem pessoas que só elas têm razão, que o pensamento delas e a ideia delas é que prevalece. Ainda mais em um ano como esse que é eleitoral, hein? E aí, vai ter que exercitar muito essa questão do pensamento, né? Da paciência, de lidar com esse tipo. E aí tem aquelas que se dizem que sabem de tudo, né? E eu falo que isso é muito perigoso, Fernando, porque assim, quando eu falo que eu sei de tudo, eu me fecho. E eu não aprendo mais nada. Se eu não aprendo mais nada, eu vou ficar para trás. Então, eu sou uma eterna aprendiz. Então, é por isso que sempre eu estou buscando novidades, porque isso me ativa, porque eu amo aprender e eu amo ensinar. Porque quando você aprende, você ensina, esse conhecimento ele se retém ainda mais no seu cérebro e ele fica mais presente. Eu não tenho medo de ensinar, porque o medo de ensinar mostra que aí não tem inteligência emocional. Quando eu pego uma informação que eu quero só para mim, eu digo assim, isso não é frase minha, né? É do Jobs. Para um sonho pequeno, eu vou sonhar sozinha, mas para um sonho grande, eu preciso de pessoas. E tem pessoas que estão tão limitadas no seu ego que elas não compartilham. Eu não estou falando que você tem que compartilhar tudo com todo mundo, porque nem todo mundo está pronto para ouvir. Mas é você compartilhar com as pessoas certas. É você ter um network que te faz ir além. É eu estar perto de pessoas que são mais inteligentes do que a Raelma. De pessoas que estão um passo à frente, 2, 3, 5, 10 passos à frente da Raelma. Mas o que é que acontece? Quando eu não tenho autoconhecimento, e se chega alguém que fale melhor ou que seja mais inteligente, aí já tem um outro chato. Nossa, essa pessoa é chata. Por quê? Porque aquele outro tem medo e se sente ameaçado com aquela pessoa que chegou com mais conhecimento. E isso acontece nas empresas, acontece em vários lugares. Mas olha só, eu tenho pontos fortes que são só da Raelma. E você, Fernando, tem pontos que é só do Fernando. Se eu entendo que me unindo a você vai haver uma troca fantástica, do qual eu vou estar te passando conhecimentos do qual não faz parte do teu ser, porque nós somos um ser único e singular, e eu me permitindo aprender com você, aí é algo fantástico. Mas existem pessoas que estão fechadas para isso. Inclusive que diminui a outra pessoa para se sentir maior, mais importante, né? Apontar e aí é um os problema erros. De identidade. Né? Não saber quem é. Quando eu não sei quem eu sou, eu preciso falar para os outros e lembrar os outros quem eu sou. Eu sou a Raelma Mingote. Eu sou a mãe. Eu sou a esposa. Trazendo aqui de uma forma mais simples, né? Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. E quando você precisa lembrar os outros de quem você é, na verdade, você não é. Você falou em um contexto de educação de filho, tipo, quando você identifica. Quando você precisa dizer, eu sou o seu pai. O que isso gera, então, na mente do filho? Primeiro, como é que está o relacionamento desse pai ou dessa mãe com esse filho, para que apareça esta fala? Porque quando há um relacionamento, e não é só assim, eu sou o pai, eu sou a mãe e você tem que me respeitar, eu coloco comida nessa casa. Mas isso vai muito além. Vai de um relacionamento de você perguntar para o seu filho como foi o dia dele. E eu até fiz uma live essa semana com uma minha professora que trabalha com ludoterapia e a gente abordou sobre isso, né? Que até a Astrid tem uma frase dela que eu gosto muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu achei muito interessante, a gente abordou sobre isso. Porque o tempo todo se sentindo culpado, né? Pai, mãe.
E eu digo assim que pai e mãe, quando erra, é tentando fazer o certo. Mas o que eu quero dizer? Não é só suficiente você colocar regras. Ela falou uma coisa muito interessante na live. Coloque um quadro de regras, chama o teu filho e vê se faz sentido aquilo que você está colocando de regra, para que ele possa aceitar. Então, mostra que precisa de uma participação, não de uma determinação. Até mesmo porque se o perfil dessa criança for dominância, ela não vai aceitar. Porque o dominante, ele é um perfil voltado para resultados e liderança, nato. Mas ele não é preparado para receber ordens. E uma criança, ela está ali, uma pedra bruta. Mas se esse perfil ele for desafiado, aí isso se torna interessante. Então ele aceita. É tipo assim, filho, vai tomar banho, filha, vai tomar banho. E se o perfil dele é uma dominância, ele não vai. Porque ele quer ir no horário dele. Agora, se esse pai e essa mãe falam assim, olha só, filho, a gente tem daqui a 1 hora para sair. Eu duvido que você vai estar pronto. Pronto. Se tornou um desafio. E essa criança ela vai correr para o banheiro para tomar banho, porque ela quer ganhar. E vai se apresentar meia hora antes. Sim, com certeza, para falar assim, estou pronto e ganhei o desafio. Então, olha como é importante a comunicação. Então, quando eu preciso falar, eu sou sua mãe, e eu não vou dizer que eu não fiz isso não, tá? Porque eu fiz isso, a minha filha vai fazer 11 anos e eu tenho aprendido até hoje como lidar, né? Situações e tudo mais. Mas quando chega a esse ponto, está faltando relacionamento. Uma dúvida aqui. Sim. Vamos lá, de algumas situações que a gente acompanha. Certo. Para liberar o filho, por exemplo, para jogar videogame. Sim. Aí você estabelece várias tarefas para ele. Filho, se você fizer tudo isso, você tem esse prêmio aqui. Isso é sadio ou isso pode gerar algum problema? Falamos sobre isso na live também. E na neurociência, né? O nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa. E o que eu falo muito é quando eu entendo que fazer o que eu não gosto vai me gerar uma recompensa, isso me faz ter disciplina. Gera um equilíbrio, né? Gera o equilíbrio. Então, o que acontece? E a gente falou sobre isso domingo agora. É o quê? Nesse quadro de regras, um exemplo. Nele vai ter coisas que essa criança não vai gostar de fazer, porque eu tenho coisas, Railma, que eu faço que eu não gosto, tem coisas que você faz que você não gosta. Mas você sabe que é necessário ser feito para ter resultado. Então, é falar, deixar primeiro o quê? Que o filho faça aquelas tarefas que ele mais se identifica e depois fazer aqueles menos se identificam e falar assim, após feito, você vai ter a sua recompensa de jogar videogame. Não vai demorar muito, ele vai estar fazendo de forma proativa, né? Sem você precisar pedir. Vai dizer, ser um mamãe, hábito. Papai, dá pra me jogar videogame? Eu já fiz tudo. Exatamente, ainda vai falar com alegria, porque vai se tornar um hábito instalado. Ah, legal. E isso ele vai levar para uma vida adulta e isso vai fazer ele como profissional, onde ele estiver inserido, ter ótimos resultados. Então, o sistema de recompensa, super válido. É porque existe realmente uma preocupação, principalmente naqueles de primeira viagem, né? Naqueles que pensam ser mãe, ser pais, mas é muito complicado, muito difícil lidar com um filho, com uma filha, principalmente nessa sociedade que impõe tantas coisas. Isso é desafiador de fato, né? É desafiador, mas olha só, a gente não nasce com um manualzinho de como ser pai e ser mãe. Não vem com o manual, né? Não é receita de bolo, igual a doutora Ranieri falou comigo ontem, não é. E você aprende no caminho. Eu até falei algo, eu tenho uma empresa com meu marido de segurança. E quando a gente, antes de ter a Esther, era mais frequente as nossas viagens para São Paulo. Então, na feira de segurança, é apresentado um equipamento. Mas existem lugares que tem maresia, que são frios, que são quentes. E o que acontece? É lançado esse produto. E durante o outro ano vai ser feito adaptações desse produto. Se você demorar para lançar algo, você perdeu muito tempo, porque você buscou a perfeição. E aí eu te falo uma coisa, ser pai e ser mãe é um processo. Eu, Raelma, já errei muito e hoje também eu já acertei muito. Mas eu amo ser mãe. Como também eu não julgo mulheres que não querem ser mãe. Por quê? Porque a mesma intensidade de amor que eu tenho em querer ter um filho, agora imagina, é a mesma intensidade de uma outra pessoa de não querer ter um filho. E quando eu entendo isso, eu não julgo. Agora, o que eu posso falar para o pai e para a mãe? Não se culpe.
Não fique buscando ser perfeito, porque isso é muito pesado. E você só vai aprender no caminho. Agora, existem tantas ferramentas, hoje em dia tem tantos livros na área do autoconhecimento, tem coleções que falam para trabalhar a raiva, os bons costumes, o medo. Outra coisa que é muito necessária é seu filho. E eu até, às vezes, nos treinamentos eu falo sobre isso, Fernando, filho e marido. Tratar o meu marido como um cliente, tratar o meu filho como um cliente. Aí você pode estar pensando, mas como assim, Raelma? Já é uma relação comercial? Deixa eu já te falar o que é. Olha só, quando você atende um cliente desafiador, você respira fundo, você engole seco, mas você não perde o respeito. Agora, o marido, casou comigo, já sabia que eu era assim. Você é meu filho, você me deve obediência e tem que me honrar. Ok, isso é verdade. Só que é aquele equilíbrio que eu tive no momento do estresse com o meu cliente. Por que eu não trago para o meu relacionamento como casal e com o meu filho? Por que na rua eu tenho que ser tão agradável e dentro de casa as pessoas não vão me suportar? Só porque é a minha casa, então eu vou me sentir à vontade? Minha casa, minhas ordens. Entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de relacionamento, e relacionamento é relar, para que haja uma adaptação. Mas eu falo desse relar com respeito. Então, é você falar por favor para o seu filho, é você pedir algo e você pedir por favor, eu faço isso com a minha filha, por favor, obrigada. O meu marido e eu, a gente tem isso em casa, por favor, obrigada. Não é porque eu sou a esposa dele ou ele é meu marido que tem que fazer as coisas de qualquer jeito. E nem a minha filha, porque nasceu de mim que, você tem que fazer. Porque até mesmo eu estou começando a implantar nela, primeiro ela vê que na casa, pai e mãe se respeitam e pedem por favor. E também eu transfiro isso para ela, para que ela faça com as outras pessoas. Porque não adianta você falar faça se você não faz. Eu sempre digo assim, palavras elas comovem, mas os gestos e ações, essas é que arrastam. Porque os filhos, eles reproduzem o que os pais fazem, de bom e de negativo. Agora também existe um detalhe, existem ambientes que são tão hostis que aquele filho vai reproduzir completamente ao contrário, porque aquilo trouxe muita dor. Mas pode acontecer que o irmão vá reproduzir aquela agressividade exatamente como o pai ou como a mãe fazia. Ele está sempre observando ali no cantinho, né? Eles estão sempre modelando. E depois que ele reage, filho mal criado, não sei o quê, aquela série de coisas, na verdade, ele estava observando os pais e resolveu copiar. Exatamente. É a célula primária, né? É a família. Olha, a nossa vida ela é cheia de escolhas, né? Nós somos obrigados a fazê-las. Com o que é determinante para uma boa escolha? Quais avaliações eu devo fazer para escolher aquilo que é melhor? Tem uma ferramenta muito interessante que é chamada perdas e ganhos. Você vai mudar de profissão? O que eu ganho com isso e o que eu vou perder com isso? Eu quero... Até para o casamento, vamos pensar agora como um negócio. Tá, casando, mas o que é que eu ganho e o que é que eu perco? Separando o que é que eu ganho e o que é que eu perco. Porque isso traz consciência. E é quando você começa a notar, você fala, poxa, mas por que eu vou separar? Eu estou mais ganhando do que perdendo. Eu vou fazer essa transição de carreira, porque para mim aqui não faz mais sentido. Eu tenho mais perdido e aqui eu vou ganhar mais. É sempre você fazer essa checagem. O que eu ganho e o que eu perco fazendo isso. E sempre eu trago isso. O que eu vou ganhar e o que eu vou perder. Então isso te traz uma consciência. E também não é que eu vou dizer aqui que 100% você vai acertar. Porque também é muito importante a gente experienciar. Porque essa experiência, ela me torna mais madura, me traz autoconhecimento e me mostra também o que é importante ser feito e aquilo que eu não devo fazer mais. Porque se eu não me permito passar por as experiências, eu vou estar sendo aprisionada pelo medo ou pelo perfeccionismo. E aí isso vai me deixar presa numa redoma do qual eu não prossigo. E quantas pessoas não sofrem por isso? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de casar, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Mas o tempo todo você vai estar sendo julgado. Agora, o que é importante? É eu saber quem eu sou.
Quando eu sei quem eu sou através do autoconhecimento, você pode falar de mim, Fernando. E aí, o que é interessante? Eu começo a observar daquilo da sua fala, o que faz sentido, o que realmente eu preciso ajustar. Mas também aquilo que não faz parte de mim, eu não trago para a minha vida. Eu coloco no canto. E eu continuo te olhando com respeito. Agora, um detalhe. Não significa que a gente precisa andar juntos. É o que as pessoas falam do perdão. Tem que perdoar. Certo, ok. Mas não significa que eu tenho que andar colado com a pessoa. Ai, mamãe, você está falando... E se for um marido, uma mulher... Aí já entra para um outro departamento, né, do ganho e da perda e de mudança, né? E eu digo que o arrependimento também, que é diferente de remorso, porque o remorso eu choro e eu digo que eu não vou fazer mais, mas lá em outra oportunidade eu faço. E o arrependimento, eu não volto mais a fazer aquilo. Posso errar em outras coisas, mas aí eu já não faço mais aquilo. E falando aqui de casal novamente... tem pessoas que querem separar porque o outro não fala eu te amo. Mas existe um livro, As 5 Linguagens do Amor, para casais, para criança, para os adolescentes. Cada um tem uma forma de receber amor e de demonstrar amor. Tem uns que é através do toque físico, outros é presenteando, outros é ajudando, outros é falando palavras de afirmações. É a maneira de dizer te amo. E aí, se a pessoa não tem esse autoconhecimento, fala, eu vou separar. Ele nunca falou para mim eu te amo. Nunca Esse homem não me amor, ama. né? Nunca me chamou de amor. Mas cada pessoa é singular. Mesmo vindo com características, né, como eu falei, das 5 linguagens do amor, a questão do perfil comportamental, mas mesmo assim, cada um de nós somos um ser único. O amor tem suas múltiplas formas. Sim. Ele se demonstra de diversas maneiras, né? Exatamente. Bom, e se eu fizer uma escolha? Eu preciso tomar uma escolha na minha vida. E de repente eu começo a culpar outras pessoas pela escolha que eu tive que tomar. É de fato culpa de terceiros as escolhas que eu tomo para a minha vida? Ou eu tenho esta responsabilidade comigo mesmo e não é consequência daquilo que as pessoas acharam, me rejeitaram ou fizeram isso, aquilo, tal? Aí entra a autorresponsabilidade, né? Porque é fácil eu jogar no outro a culpa. Eu não me formei porque eu casei. Isso é confortável. Eu não me formei, um exemplo aqui, porque eu tive filhos muito cedo. Porque eu não tive oportunidade. Aí entra até a questão do vitimismo. Tá, se você não tem oportunidade, cria as oportunidades onde você está. Tem até um vídeo que eu gravei falando sobre o seguinte, tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho um padrinho. Sabe quem vai ser teu padrinho? Vai ser os teus resultados. Porque os teus resultados é que vai levar o teu nome mais além, é que vai abrir portas para você, são os teus resultados. Agora, para ter resultado, é necessário investimento. Pagar um preço, hein? Pagar um preço. E nem todo mundo quer pagar esse preço, né? Nem todo mundo quer viver o que acontece nos bastidores. Às vezes alguém olha e fala, nossa, mas foi tão fácil. Para quem está na construção, teve vários desafios, mas essa pessoa entendeu que era só um desafio a ser passado. Mas ela pagou um preço por isso. Eu lembro que quando eu me formei na formação de coach, quantos finais de semana eu fiquei dentro de uma sala aprendendo, feriados, viajar para outros estados, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei distante da minha filha, eu fiquei 15 dias longe da minha filha. Foi algo assim desafiador para ela e para mim, que eu estava em São Paulo, mas buscando conhecimento. Então, assim, como que esse aperto, às vezes, de falar assim, será se eu estou sendo uma boa mãe? Mas eu quero buscar isso, primeiro para mim, para o meu relacionamento com meu marido e com a minha filha. Porque, assim, existem pessoas que elas pregam algo, mas que elas não vivem. E isso não é ser congruente. Congruente é aquilo do qual eu falo e eu vivo aquilo. Então, eu tenho muito esse cuidado. Se é uma área que eu ainda não ajustei, eu não vou falar sobre ela. Eu não tenho autoridade para isso. E outra coisa, toda farsa, em algum momento, vai ser dada ao fracasso. Porque as pessoas começam a te observar. E principalmente no momento do estresse, você vai mostrar quem você é. Porque no estresse nós somos quem somos na nossa forma biológica.
pode até tardar um pouquinho a chegar nesse nível de explosão, né? Mas uma hora Sim. chega Sim. e a pessoa fica assustada. Meu Deus, que reação é essa? Eu nunca ouvi assim. E todos nós, né, temos esse lado negro. Todos nós Sim, temos. somos seres humanos. Existem algumas pessoas que vivem isso com uma certa constância, né? Se Sim. demonstram estressadas constantemente. Outros que conseguem segurar um pouquinho até chegar àquele limite, bum! Essas pessoas são mais perigosas mesmo? Olha só o que é interessante. Vamos falar que os dois são perigosos. São, né? Sim, porque olha só, esse que fica o tempo todo estressado, primeiro que ele vai ficar doente. E ele vai adoecer outros. E aquele que não fala vai ficar doente também. E aí, quando ele explodir, ele vai explodir da pior forma possível. Por que pior? Porque as pessoas vão ver sempre aquela pessoa centrada, calada, e aí, uau, explodiu. Aquele outro já é sempre estressado e as pessoas não querem estar perto. Mas aquele, nossa, fulano, você viu? Então, assim, eu digo que só por isso é um pouco pior. Mas os dois ficam doentes e também adoecem. O estressado com constância, as pessoas já estão habituadas a vê-lo assim, né? Eu já Porque até escutei de explode de uma pessoas. vez. E eu já escutei de alguém falar assim, nossa, eu mesmo nem me suporto. Imagina alguém falar de si mesmo assim. Ah, isso é verdade. Que loucura, hein? Eu recebi alguns convidados aqui que eles falaram muito a questão da motivação. E um desses convidados, na verdade, foi uma jovem, né? Uma convidada disse, Fernando, eu prefiro a disciplina do que a motivação, porque eu sou estudante, tal, eu estudo muito. E às vezes eu precisei da motivação, e não é que ela tinha me abandonado, me deixou sozinha e eu precisando dela naquele dia. Eu disse, nossa, eu vou precisar continuar, apesar de não estar motivada hoje. Isso acontece? Isso acontece por quê? Olha só, a motivação ela só é um momento, né, de euforia, vamos falar assim. E aí estamos aqui, e como logo no início, quando a gente se encontrou, eu estava conversando, e eu posso fazer aqui um treinamento, e eu posso fazer aqui a gente pular e gritar, e uau, e vai ser legal. Mas e o depois, né? Nos dias que pode acontecer uma situação, uma circunstância que vai roubar minha energia, que eu vou ficar numa frequência mais baixa, ou que eu vou estar triste. Mas eu preciso realizar algo porque as coisas continuam acontecendo, né? A gente precisa acordar, escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, tomar café. A gente faz todo esse ritual, apesar... A grande maioria das pessoas fazem, né? É para ser feito. Então, aí eu trago aqui para motivação. E aí o que ela falou realmente é verdadeiro. A motivação, ela vem, passa e vai embora. E se você estiver atrás dela, o que acontece? Eu já passei por isso. Eu já estou motivada, eu vou fazer tudo. Eu vou gravar não sei quantos vídeos, eu vou estudar, vou ler livros e tal. Depois essa motivação passou. Fala, eu não estou muito motivada hoje. Aí você começa a não ter disciplina, a não ler, a não fazer o que tem que ser feito. E aí agora mesmo, como eu estou na faculdade, tem as semanas de prova. E essas semanas, elas não vão esperar que eu esteja motivada ou não, elas vão acontecer. Imagina eu esperar essa motivação para me estudar ou não. E como é que vão ser essas notas? E aí, na outra formação que eu estou terminando da neurociência, alta performance, imagina se eu buscar essa motivação para fazer. Eu não estou falando que eu, Raelma, não já passei por um momento de motivação. Eu acredito que grande maioria de todos nós, sim. Mas quando eu entendo que essa motivação me faz viver num ciclo da procrastinação e que me traz frustração, eu começo o quê? Ter uma ativação, que é a disciplina. Porque ela me faz ser proativa. Não é que eu nunca vou mais procrastinar, mas significa que se mesmo eu fizer, eu sei que tem uma consequência e tem um tempo só para essa procrastinação, porque senão, depois, aquilo que é importante já se torna urgente, porque não foi feito quando era para ter sido feito. Então, eu sempre falo, fazer o que tem que ser feito. E aqui entra o que eu falei também, é fazer coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu não gostava de academia. Fiz 5 anos Pilates. E aí o doutor Afonso falou, pro que você quer, pro que você precisa ir pra academia. E aí eu comecei. Ok, eu não gosto daquele ambiente, eu não gosto daquelas músicas, mas eu vou gostar. Comecei a mudar uma informação pro meu mindset. Então, chegava na academia, no momento da esteira, esse é o melhor lugar. Eu amo estar aqui. Aqui é maravilhoso.
E era isso que eu falava todos os dias. Na hora de fazer a bicicleta, eu me imaginava descendo em uma estrada com uma montanha, uma brisa, um mar, estrada bem bonita. Então, rapidamente eu fazia a bicicleta. E até conseguir fazer essa mudança de mentalidade e instalar esse hábito. Então, hoje eu tenho 4 meses direto na academia. Tive um problema no tornozelo, que eu quase quebrei o pé, tá aí com 10 dias isso, usei a botinha e tudo mais. Quarta-feira passada, recebi a alta, 99,9% do fisioterapeuta. Fui na quarta-feira para a academia, fiz só a parte superior. Depois fiquei 2 dias de repouso, mas hoje já estava de novo. Por quê? Porque eu sei que foi um hábito implantado. Mas existe também um caminho no cérebro da Raelma, que é aquele que não gostava de atividade física. E eu tenho que decidir quais são os caminhos que eu vou estar alimentando. Aquele da atividade ou aquele que eu não gosto. Eu sei desse perigo. Porque, olha só, eu não ando mais nessa trilha de não fazer atividade na academia. Vamos pensar assim, no cérebro. Tem esse lado aqui, que era o que a Raelma não gostava de fazer atividade física. E tem esse novo caminho que eu abri. Nessa nova trilha neural que eu abri, do qual eu faço atividade física. E tanto de caminhar aqui e tornar um hábito, aqui não vai mais nascer mato, trazendo para esse contexto. E esse caminho cada vez vai estar mais alargado. Só que esse caminho aqui, de não gostar da atividade física, vai vir um mato, vai fechar, porque eu não passo por ele. Mas ele sempre vai existir. E em algum momento pode querer vir assim, não faz atividade física, para que isso? E aí eu falar, uau, esse caminho quer novamente fortalecer, não. Eu continuo nesse e eu começo, porque esse me dá resultado, me dá saúde, me dá produtividade, me faz me sentir bem, autoestima. E aí, então, eu invisto nesse novo caminho, até se tornar um hábito. Até se tornar um hábito, mas tem que investir, tem que pagar mais uma vez o preço, né? Sim. É uma frase repetida aqui, pagar o preço, meu irmão. Existem vários perfis de comportamento na sociedade, né? Sim. Você vê aí várias formas que a pessoa reage a uma determinada situação. Você falou em autoavaliação, como é que eu consigo identificar o meu perfil comportamental para que eu consiga lidar de forma correta com determinadas situações que parecem insuportáveis? Você tem que fechar o processo comigo. Olha só, eu trabalho como analista comportamental. E há um inventário, né, de que vai de 35 a 47 páginas falando sobre você. Nele vem os teus pontos fortes, que todos os perfis têm, dominante, influente, estável, conforme. O dominante, ele é um líder nato, não é que os outros não vão poder ser, eles vão ter que desenvolver habilidades de liderança. O estável, ele tem algo fantástico, que é a escuta e o direcionamento, o planejamento. O conforme é a mente preparada para ver o erro. São aquelas pessoas do qual você entrega uma redação, faltou uma vírgula e vai falar assim, que absurdo, tá faltando uma vírgula, como é que não viu isso? É aquele que se você mexer um pouquinho aqui, ele vai dizer assim, quem mexeu nas minhas coisas? Então é uma mente preparada para ver o erro. E o influente, ele é uma pessoa voltada para a conexão com pessoas. Então, existem 2 perfis voltados para o resultado, que é o dominante e o conforme. Existem 2 perfis que são voltados para pessoas, que é o influente e que é o estável. Mas o que precisa ser ajustado no dominante? Às vezes a sua fala é muito agressiva e gera medo no outro. E às vezes há uma pressão porque quer um resultado rápido, porque a mente dele é voltada para resultado. E aí ele encontra um estável. E esse estável, ele precisa de um prazo, porque ele trabalha com um planejamento. Início, meio e fim. E se esse dominante chega exigindo para esse estável, um exemplo, ele deu 1 semana para essa pessoa planejar algo e ele chega com 2 dias e quer pronto. O estável vai dar um branco e vai parar, porque era 1 semana e ele precisa de tempo. E aí, o que acontece? Um conforme, né? É uma mente preparada para ver o erro, então é uma pessoa muito boa de exatas. E gosta de estar em ambientes calmos, mais quietinho, no seu canto, e não gosta muito de estar com pessoas. Não é que não goste de pessoas, mas se sente melhor consigo mesmo. Aí você pega essa pessoa e você coloca num balcão de atendimento, para estar diretamente com pessoas. Ele vai ficar extremamente frustrado e o rendimento dele não vai ser bom. Como também pegar uma influente que gosta de pessoas e colocar em uma sala fechada. Essa pessoa ela não vai render.
porque ela sente necessidade de falar com outros. Então, o que é interessante? Todos têm pontos fortes e pontos que precisam ser desenvolvidos. E as empresas hoje trabalham com o quê? Saber qual é o perfil de cada um para que possa colocar no lugar certo. Às vezes, um colaborador não está rendendo naquela empresa, não é porque ele não é bom, mas é porque ele está no lugar errado. Ele devia estar cuidando de processos, ele está com pessoas. O estável, ele é uma mente preparada para ensinar as pessoas que chegam numa empresa. Aí coloca para fazer uma função de estar recebendo pessoas, por mais que goste, mas a função dele, o perfil dele não é isso. Mas o que eu quero te dizer também, ninguém está limitado ao seu perfil. Mas para que eu possa passar, flexibilizar para outros, só o autoconhecimento vai me trazer isso. Mas no momento do estresse, você é o seu perfil. Você falou sobre uma questão de avaliação, de auto se avaliar. E tem a questão também de ressignificar, né? Quando você dá um novo sentido, como é que funciona esse processo de ressignificação? Olha só, você pode cair e ficar lá no chão chorando, ou você pode ter habilidades para se levantar sozinho, ou você pode pedir ajuda. Eu tive já vários momentos desafiadores. E agora eu lembrei até aqui de um livro, e fica a dica, até do Chinachik. Problemas, oba. Problema é uma oportunidade de você fazer algo novo. Mas o que acontece quando eu não sei ressignificar? Nossa, minha vida é cheia de problemas. Tudo de errado acontece comigo. Nossa, como eu tenho uma má sorte. Eu não aguento mais viver dessa forma. Porque entende que, para mim nada é fácil. Aí volta aqui novamente a história, eu não tenho nenhum padrinho. Aí vive o vitimismo. E quem vive o vitimismo não é resiliente. Porque eu começo a entender quando algo de ruim aconteceu, ok, aconteceu. Eu faço isso. Aconteceu isso de ruim. Mas o que eu vou aprender com isso? É começar você a se questionar. Todo questionamento, ele ecoa na sua mente e ele vai te trazer uma resposta no momento certo. O que eu vou aprender com isso? Isso aconteceu por quê? Foi algo que eu falei, é algo que eu não devo mais fazer. O que eu preciso fazer que não foi feito para que eu chegasse a este ponto? Todas essas perguntas, elas começam a ecoar. Vem respostas, por isso que o coach trabalha com muitas perguntas. E também vamos falar aqui da psicologia. A psicologia ela não vai te falar o que fazer, ela vai fazer com que você, através de perguntas, tenha consciência. Por quê? Porque só mudo através de consciência e de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade me traz decisão. E essa decisão com autorresponsabilidade me faz ter as ações certas. Em algum momento eu vou errar? Vou, mas eu vou ser resiliente. Ok, eu aprendi aqui. É o que eu digo assim, né? Não é essa frase, não é minha, mas do Nelson Mandela, se eu não estiver aqui enganada, que a mente às vezes falha um pouco também, né? A HD não está mais tão jovem. Sim. Mas eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo. É algo que eu trago para mim que isso me faz ser resiliente. Então, tudo vai aqui para a mente novamente, né? A mudança de mentalidade. Mudanças de mentalidade, nós iniciamos esse episódio falando sobre as raízes, né? Você ir além daquilo que está superficial, você se provocar uma imersão, provocar uma ressignificação. E para isso é necessário um autoconhecimento. Deixa eu acompanhar aqui as informações. Bom, enfim, como é possível, né, vencer essas crenças limitantes? Eu fiz aqui algumas anotações e eu achei importante perguntar sobre isso. Como é possível vencer as crenças limitantes? Porque o que se vê hoje são pessoas se limitando, achando as coisas impossíveis, achando que não vão conseguir, achando que não podem mais. Ok. Primeira coisa, nunca deixe de sonhar. Eu já cheguei em lugares que as pessoas que eu falo, desenha o seu sonho. Mas Raema, não tem mais tempo para isso, sonhar. E no final as pessoas choram porque elas são levadas novamente à sua criança interior, né? Que a gente desenha, que tem sonho e tudo mais. E aí, o que eu posso te falar da questão de ressignificar e a questão de crenças limitantes, né? Você pode ter escutado de alguém que te ama. Você não pode fazer, não vai dar certo. Vamos pensar o seguinte, essas pessoas, elas
poderiam estar ali transferindo as suas crenças, os seus medos e ao mesmo tempo tentando proteger você. Poderia também não acreditar em você? Ok, poderia também. Mas olha só, quando eu decido vencer a mim mesmo, aí eu começo a fortalecer crenças que não me limitam. Vamos falar assim, crenças libertadoras. Porque eu começo a entender, eu não preciso vencer o Fernando, eu preciso vencer a mim mesma. Se amanhã eu decidir fazer um pouquinho mais do que eu fiz hoje, aí entra a ativação. Porque também dispara lá a minha recompensa. Qual é a minha recompensa? Poxa, eu consegui fazer algo diferente, foi tão legal. Esse sentimento, esse prazer que é gerado no cérebro faz com que eu queira novamente. E aí eu começo a trabalhar em trocar o que é limite por fortalecedor. Quando eu vejo que, poxa, eu estou aqui com você hoje, eu não tinha passado por essa experiência do podcast, e estou aqui, e veio o convite, eu nem sabia como ia ser, eu falei, mas eu vou, porque vai ser uma experiência nova para mim. E eu me permito errar, eu posso ter falado aqui alguma palavra errada, eu posso ter falado algo que você não concorda, que as pessoas que vão estar aqui assistindo não concordam, tá tudo bem. Para mim também é uma experiência nova. Então, maravilha. É uma ferramenta nova que estamos iniciando agora também. A gente precisou vencer todos esses conflitos, esses desafios, o julgamento de pessoas, uma série de coisas, porque acreditamos na principal lição desse projeto, né? Que podemos mais. Ou seja, existem conflitos pessoais. Sim. E antes de eu cobrar das pessoas, eu preciso cobrar de mim mesmo, né? Como é que é possível eu vencer a mim mesmo? Acho que é uma batalha, eu não sei como é que funciona essa batalha. Às vezes eu estou confuso, se eu consigo ou se eu não consigo. Às vezes eu acho que consigo, às vezes eu acho que não consigo. Eu tenho aí eu sou o meu auto-inimigo também? Como é que funciona isso? Mas sabe, para eliminar isso, vai lá e faz. Você já eliminou a possibilidade, né? Vai lá e faz. Eu tô com medo. É aquela que as pessoas falam, tô com medo de receber um não. O não você já tem. Vai lá e pergunta. E se a pessoa falar não, ok, você já estava com um não. E se ela falar sim? E outra coisa, veja como uma oportunidade de você começar a falar, nossa, será onde foi que eu errei que eu não consegui o sim? Então, vou melhorar. Começa a treinar. Eu lembro que quando eu comecei a gravar os meus vídeos, para me lançar um vídeo, eu gravava 8 vezes o mesmo vídeo. Porque para mim tinha que estar perfeito. E assim, hoje, lógico, tem vídeos que eu gravo 3 vezes porque eu tenho que ver o tempo, né? E eu tô com uma série de 1 minuto, que é um grupo fechado para mulheres. E aí hoje eu fiz algo até legal, foi 49 segundos. E eu consegui entregar o que eu precisava entregar. Então, assim, é você se desafiar. Eu olho hoje os meus vídeos e falo, nossa, eu falei aquilo, mas não era para ter falado daquela forma. Nossa, eu esqueci de colocar um S nessa frase. Eu coloquei um S, não era para ter colocado. Mas eu olho com acolhimento, não com julgamento. E antes, quando eu gravava e regravava várias vezes, é porque eu me julgava o tempo todo. Para você vencer a si mesmo, primeiro, não se julgue. Se você se julga, você é um julgador de outros. Se você não perdoa a si mesmo, por isso você não consegue perdoar o outro. Se você cobra demais perfeição de você, é isso que você cobra das pessoas. Então, a primeira coisa é você olhar com acolhimento, sem julgamento, entendendo o que precisa mudar, sendo um autorresponsável, decidindo todo dia fazer um pouquinho mais, e principalmente aquilo que você não gosta, mas que você sabe que vai te trazer resultado. Isso é vencer a si mesmo, é buscar o autoconhecimento, é buscar ajuda e não ser arrogante de falar assim, nossa, mas as pessoas vão saber que eu não sou, desculpa falar, mas eu vou dar o significado, gente, do foda, né? Mas é o quê? Feliz, otimista, determinado e abundante. Então, se em algum desses pontos eu estou disfuncional, eu tenho que buscar uma fonte de inspiração, eu tenho que buscar ali um profissional, eu tenho que buscar um mentor para que eu possa trilhar um novo caminho. E aí, todo dia, você vai ter que vencer a si mesmo de alguma coisa nova, de uma demanda que surge para você. E quando eu entendo isso, eu não me comparo com as pessoas.
Eu não tenho problema de elogiar os outros. Eu fico feliz com a felicidade dos outros. Eu torço até mesmo para aquele que pode ganhar mais do que eu ou ter mais formação do que eu. Nas minhas sequências de lives, eu trago profissionais excepcionais. E eu não tenho medo que a minha audiência ou que o meu cliente se conecte com o meu amigo que está vindo. Porque cliente tem direito de escolha. E quando eu sei quem eu sou, eu valido o outro, mas eu também sei me validar com respeito, com acolhimento. Isso não é um peso para mim. Então, eu tenho levado pessoas que têm formações maiores do que a minha e tá tudo bem. Elas investiram tempo, elas pagaram preço para isso. Eu me inspiro nessas pessoas. Então, eu não vejo elas como concorrente. Eu vejo elas como pessoas que me inspiram. E isso também é vencer a si mesmo. Eu posso até indicar clientes para outros profissionais que eu sei que não vai indicar para mim, porque me vê como concorrente. Mas se aquela pessoa não é para minha área, como eu te falei da questão da ansiedade, da depressão, eu não vou ver aquela pessoa como um dinheiro na minha frente. Eu vejo primeiro ela como uma pessoa. E eu vou indicar ela para um outro profissional. Eu não quero ser atendida por você. Não. Olha só, o teu caso não é para mim. Primeiro você vai passar na psicóloga. Se ela achar que você tem que passar no psiquiatra e tudo mais, depois de resolver isso, que não é a minha demanda, aí você pode vir que a gente vai dar continuidade no que você quer. Mas nem todo profissional pensa assim. Mas tudo bem. Eu estou falando aqui de mim e eu posso falar de mim, né? Não posso falar dos outros. Mas isso é vencer a si mesmo. Você falou bastante em lives, onde é possível acompanhá-las? Então, no meu Instagram, Raelma Mingotti Coach. Lá tem as minhas lives dias de segunda, dias de quarta e os dias de domingo. Foi a minha primeira agora domingo que eu estreiei. Eu não coloco no feed, eu coloco nos meus stories. Por quê? Porque tudo que eu sei, Fernanda, eu tive que correr atrás. E eu valorizo isso. E às vezes você faz lá um post, nada contra, gente, quem faz. Mas às vezes as pessoas não vão lá atrás do autoconhecimento. Ou então chega para você, nossa, mas o teu trabalho é caro. Eu sempre falo, mas eu estou entregando direto no Instagram. Eu criei agora um grupo fechado no WhatsApp para mulheres que é Seja Imparável, que eu tenho um movimento que eu faço em Santa Inês. Começou o ano passado, deu 300 mulheres. Meu alvo esse ano é 500 mulheres. Então, eu tenho um grupo que toda segunda-feira eu coloco lá 1 minuto de sabedoria. E aos sábados, de 17 às 17h15, é aberto esse grupo só para perguntas do autoconhecimento. Então, assim, gente, o autoconhecimento está aí. Mas eu preciso querer buscar isso. Enquanto eu olho que isso é bobagem, que isso é besteira, que eu não me permito, as coisas não vão acontecer. E a pessoa continua reclamando. E ainda fala assim, nossa, mas fulano tá bem, não sei porque tem sorte. Eu até falo assim, não é sorte, é a boa sorte, que é que eu construo. Então, hoje, estar onde eu estou vindo de uma construção de 5 anos. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas de onde surgiu a Raelma? Mas tem 5 anos de construção. Tem 5 anos que eu pago o preço para estar onde eu estou. E eu estou no 3º período de psicologia e são 5 anos. Então tem mais anos à frente e depois disso já vai ter outras coisas que eu vou querer fazer também. Então, assim, quando eu entendo isso, aí há uma mudança de chave, de mindset, de resultado e se torna fantástico. Então, eu vejo as pessoas como um ser que eu respeito, mesmo aquelas que às vezes posso não ter esse respeito, mas eu decido não ter problema, eu respeito as pessoas, eu entendo que você tem pontos que é só seu, como eu tenho pontos que são só meu, e que pessoas vão se conectar com você, que vão se conectar comigo, e tá tudo certo. Você falou agora há pouco, e eu dei muita atenção a isso, que é com relação à academia. Sim. Você além de ter uma preocupação com a questão mental, você se preocupa também com a questão física. Tem que ter um equilíbrio entre as partes. É porque está ligado uma coisa na outra, né? Porque olha só, quando eu vou para academia, eu controlo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando esse hormônio está elevado, ele baixa todos os outros hormônios do bem-estar. Serotonina, ocitocina, dopamina, testosterona, por mais que nós mulheres tenhamos menos do que os homens. Então, quando esse cortisol sobe no meu organismo, ele automaticamente baixa todos os outros do bem-estar. A pessoa fica mais para baixo, fica mais mal-humorada, mais estressada. Então, assim, hoje, o meu dia sem academia é diferente. O meu dia com academia é super diferente. Ele é mais produtivo.
E eu me sinto bem, porque lá é a minha válvula de escape. Se as pessoas entendessem do benefício que é, e não é só o benefício físico, mas é mental, você aumenta o seu foco, a sua produtividade, e aí você começa também a se alimentar. Hoje em dia, eu sei de coisas que não fazem mais parte do meu comportamento. Um exemplo, eu tive alguns dias atrás em São Luís, eu tava com uma saudade de comer um pastel de feira com caldo de cana, e falei com meu marido, vamos na feirinha, e a gente vai comer esse pastel. Quando chegou lá, aquele cheiro de óleo, a Steph falou, nossa mãe, mas tem óleo demais. Eu digo, demais, minha filha. Eu falei, eita, acho que não vai ser parte de mim. O caldo de cana estava muito bom, mas o pastel o organismo rejeitou. E aí, depois, logo em seguida, eu gravei um vídeo que, com essas experiências que acontecem, eu lanço os vídeos, né? Eu falei, gente, olha só, eu entendi que não faz mais parte de mim o pastel. E assim também é para o comportamento. Tem comportamentos que você, Fernanda, e outras pessoas têm, que não faz mais parte delas. Como assim? Poxa, se me traz um resultado negativo, se isso vai me fazer mal na minha digestão, que foi o caso do pastel, aí entra a decisão. Quer dizer que eu vou continuar fazendo mal para o meu corpo? Quer dizer que aquele comportamento desrespeitoso eu vou continuar fazendo com as pessoas? Então, tudo parte de consciência e de decisão. Raelma, quero agradecer a você pelos ensinamentos compartilhados aqui nesse bate-papo. Como as horas passam depressa, né? Foi bem rápido. Aliás, 1 hora, tudo bem, mas poderia ser horas. Assuntos não faltam aqui. Nós temos aí 1 hora de bate-papo, já ultrapassamos. Mais uma vez, reitero os agradecimentos. Queria deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo. Fica à disposição. Ok. Pessoal, é fazer o que tem que ser feito, é acreditar em si mesmo, é não buscar comparações. Eu julgo que comparação é igual maldição. E você, a todo dia, falar, eu vou fazer um pouquinho mais, isso vai te ativar, essa disciplina, e com os teus resultados. Esses resultados vão te levar para lugares inimagináveis, mas tudo parte do momento do que você acredita em você. Não importa se não acreditar em você, mas você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no seu sonho e investir. E aí as pessoas vão se sentir convidadas a sonhar junto com você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um episódio do Você Pode Mais. Deixa o like, compartilhe à vontade com todos os seus amigos e convide as pessoas para se inscrever nesse projeto que tem a missão de ensinar outras pessoas a partir dos ensinamentos aqui abordados e das histórias dos nossos convidados. E não esqueça, problemas? Oba! Aprenda com isso. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Obrigada.